Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica da Vila. Todo domingo a gente tem uma aula nova, a gente segue nesse primeiro módulo do ano falando sobre como conhecer a Bíblia melhor. Na aula passada a gente deu um panorama do Antigo Testamento. O nosso objetivo aqui hoje é dar um panorama do conteúdo do Novo Testamento. Mais para trás nas nossas aulas, a gente viu um pouquinho sobre como esses textos e esse conjunto de documentos foi formado. Agora, o nosso foco é o conteúdo panorâmico, é claro, desses textos. É tentar traçar algo em comum que os textos do Novo Testamento carregam. Na aula passada a gente trouxe uma breve linha de condução do que é o Antigo Testamento, da sua característica missional, de como o povo de Israel se enxerga frente às outras nações. Hoje a gente retoma, e essa retomada é mais ou menos o seguinte: como o Novo Testamento responde aos anseios que o Antigo Testamento levanta, tá? Basicamente é essa a ideia de hoje. Basicamente a ideia de hoje é tentar responder como o Novo Testamento ele retoma, ele responde aos anseios que o Antigo Testamento levanta. Para isso, eu vou antes pedir aquilo que se pede aqui no YouTube, que é típico do ambiente digital, que é pedir para você conferir se você está inscrito no canal, se as notificações estão ativadas, porque é assim que você sabe que a gente tem novos conteúdos aqui na Vila sempre. Sejam os cultos, sejam novas aulas. Toda semana a gente tem aulas novas, mas não custa você ficar atualizado. Então essas são coisas necessárias para o mundo digital, alertar você disso. O mundo digital tem dessas coisas, mas tem também vantagens. Eu tenho insistido e repetido aqui nas nossas aulas que as aulas da Escola Bíblica da Vila, elas têm como objetivo abastecer a comunidade da Vila, a nossa igreja, com melhor conhecimento bíblico, os nossos membros com aprofundamento no conhecimento da Bíblia, para que possa, sim, interpretar na sua casa muito bem. Mas o fato de estarmos na rede também propicia a possibilidade de você, que é membro da comunidade da Vila, compartilhar essa aula com alguém que de repente não teria possibilidade de vir a um culto, de vir a uma aula nossa. Em breve nós teremos também programações presenciais do nosso Ministério de Ensino. E eu vou manter você atualizado. Dados esses recados, eu queria te convidar à oração, para que a gente ore junto pela aula de hoje, em que nós vamos tratar do conteúdo do Novo Testamento. Pai amado, a gente te agradece, Deus, por esse domingo, te agradecemos, Deus, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, porque assim o Senhor promete nos auxiliar na compreensão da tua palavra. Pai amado, que esse momento seja um momento em que nós prestamos de fato atenção naquilo que o Senhor tem a nos passar e que o Espírito Santo nos ilumine na interpretação daquilo que o Senhor deixou na sua palavra. Esse é o nosso desejo, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, então nós seguimos para o conteúdo do Novo Testamento. Para isso eu preciso fazer uma recapitulação muito breve, muito rápida, a respeito dessa expectativa que se gera ali no Antigo Testamento e que acaba tendo o Novo Testamento como resposta. Se você assistiu a aula passada, você vai lembrar muito bem do que eu falei. Se você não assistiu, essa recapitulação permite que você entenda a aula de hoje sem nenhum problema. Entretanto, eu recomendo que você volte à aula de número 5 da nossa série Conhecendo a Sua Bíblia, para que você tenha um aprofundamento, para que você entenda melhor como o Antigo Testamento trata os temas que eu vou trazer agora. Nós vimos na aula passada que o povo de Israel ele se percebe como um corpo sacerdotal nesse mundo. Como assim como um corpo sacerdotal? A tarefa do sacerdote é fazer a mediação entre o povo e Deus. E então Deus chama o povo de Israel ali em Êxodo
de uma nação santa, de um povo de propriedade exclusiva e de um sacerdócio real. Como assim um povo inteiro exerce sacerdócio? Que ideia é essa? Porque se o sacerdote é o mediador entre o povo e Deus, e entre Deus e o povo, um povo em que todo mundo é sacerdote, que história é essa? Como sacerdotes para quem? Para os outros povos. A partir da bênção de Abraão após Babel, Israel vai começar a se perceber, e na verdade Deus revela a Israel, esse papel de, por meio da sua distinção, porque Israel se comporta de uma maneira diferente, é um povo diferente, que vive com leis diferentes, os outros povos veriam em Israel algo de sublime, algo de sábio, algo de desejável, e então Israel se tornaria representante do próprio Deus frente aos povos vizinhos de Israel, por meio do cumprimento da lei. O Antigo Testamento traz essa tônica. Qual que é o problema? O problema é que esse povo, que seria o povo representante de Deus na terra, no norte, bom, antes do norte e do sul, é um povo que internamente se divide entre Reino do Norte e Reino do Sul. Então aí nós já temos uma crise de divisão interna. Que povo é esse que representa Deus aos outros povos e sequer tem coesão interna? Está em guerra consigo mesmo. E em primeiro lugar você tem uma divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte Israel, Reino do Sul, Reino de Judá. Então o Reino do Norte, no lugar de se tornar distinto, diferente dos outros povos, por meio da adoração, por meio daquilo que Deus designou na sua lei, ele passa a desenvolver um tipo de adoração muito parecido com os dos outros povos. E passa a ser influenciado pela lei de outros povos, atingindo o clímax, o ápice disso, é a chegada de um rei chamado Acabe. Com a chegada de Acabe, em especial na sua aliança com o reino da Síria, não confundir com o reino da Assíria. A sua aliança com o reino da Síria por meio do seu casamento com Jezabel, você tem uma reforma no Reino do Norte que faz com que o Reino do Norte se torne extremamente parecido com um povo específico, o povo que a gente chama de povo de Ugarit, da cidade de Ugarit, onde hoje fica o Líbano. Esse povo de Ugarit é o povo originário de Jezabel. E o culto israelita, no norte, se torna um culto aos deuses ugaríticos, em especial um casal de deuses. Deuses de Jezabel, Baal e Azerá. Não apenas isso, eles edificam um templo para esse casal de deuses. De forma que o Reino do Norte vai ficando, em vez de distinto dos outros povos, cada vez mais parecido com os outros povos. E agora eu acabei de desligar e religar a televisão aqui, esbarrei no controle remoto. Mas não tem problema, a gente segue. Cada vez um povo mais parecido com os outros povos. Depois de um tempo, essa aliança entre Israel e Síria acaba se tornando conflito e Acabe, inclusive, acaba guerreando e falecendo numa peleja contra esses vizinhos ao norte. Isso ainda não é uma derrota definitiva para o povo de Israel, que vai sofrendo derrotas consecutivas até uma derrota definitiva, não para Ugarit, mas para a Síria, do outro lado do mapa. Não é mais Síria, mas um outro povo, os assírios, conquistam o Reino do Norte. E agora, além de uma crise de um reino parecido com os reinos circunvizinhos, você tem uma outra crise. Como esse povo pode ser uma bênção para os outros povos se ele é dominado? Se ele sequer existe mais enquanto povo,
já que os assírios promovem uma grande miscigenação ali no norte. Então você tem uma crise de vocação. Uai, a gente era para ser um reino de sacerdotes e na real a gente se tornou um povo dominado por outros reinos. No sul, a história é um pouco diferente. O reino de Judá, com as suas duas tribos vizinhas a Judá, a tribo de Levi, que estava ali no sul porque o templo ficava em Jerusalém, e a tribo de Levi é extremamente ligada ao serviço do templo. Então, no sul você tem a tribo de Judá, você tem a tribo de Levi e a tribo de Benjamim. Essas três tribos, formando o reino de Judá no sul, resistem tanto à idolatria quanto aos ataques estrangeiros por mais tempo. Ainda assim, sucumbe à idolatria e sucumbe aos ataques da Babilônia. O reino do sul é levado cativo, a elite principalmente, para a Babilônia, e depois retorna, mas quando retorna, retorna debaixo do domínio persa. E de novo ali também no Reino do Sul, que reino de sacerdotes que representam Deus é esse? Que é dominado pela Babilônia, que depois é dominado pelos persas, que depois é dominado por Alexandre o Grande, que depois é dominado pelos Seleucidas que sucedem Alexandre, e que depois é dominado pelo Império Romano. Como que esse reino é um reino de sacerdotes que vai abençoar as outras nações, quando na verdade o que a gente observa na realidade é que esse é um reino que é apenas dominado por nações estrangeiras. E são essas nações estrangeiras que acabam influenciando tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá. O reino de Israel desaparece do mapa, o reino de Judá persiste, e é por meio da Judéia que os principais sentimentos israelitas na região ali de Judá chegam até os tempos de Jesus. Também uma história que eu já contei aqui nas últimas aulas, também por causa da resistência macabeia. E isso você vai ter que retornar às aulas passadas para entender. Mas o fato é, quem somos nós? Que povo é esse do qual nós fazemos parte? Que sacerdócio é esse e como isso se resolve? E começa a existir então a esperança de que um Messias, um ungido de Deus, um Cristo, surgiria para resolver essa história. Cristo significa exatamente a mesma coisa que Messias, que é ungido. Um ungido de Deus, um rei do povo de Israel, um rei de Judá, que representaria Judá diante de Deus e seria esse sumo sacerdote, esse sacerdote representativo, que então conduziria o povo de Israel e o povo de Judá ao seu chamado de abençoar as nações. Então é debaixo do Império Romano que muitos desses postulantes a Messias começam a aparecer. Esses postulantes a Messias, eles tinham um plano militarizado de derrotar Roma, de angariar entre judeus da Judéia, mais ao norte da Galileia, uma força militar que reestabelecesse os judeus como reino independente. E esse reino independente teria um papel frente às outras nações de exercer a sua influência, não mais como povo dominado, mas agora como povo dominante. Essa expectativa começa a surgir e pessoas postulantes a esse cargo começam a aparecer. Até que aparece um personagem especial que postula esse cargo. Esse personagem é o nosso personagem favorito do texto bíblico para nós que somos cristãos.
Ser cristão consiste em dizer que Jesus é esse ungido, esse Messias, esse Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o título que Jesus recebe. Jesus, se tivesse algum tipo de sobrenome, seria algo como Bar Yosef ou Ben Yosef, filho de José. Alguma coisa desse gênero seria uma espécie de sobrenome para Jesus, Emanuel, e chamado por tantos títulos. Mas Jesus é chamado Cristo, Jesus Cristo, não por um sobrenome, mas por um título que ele recebe sobre si, por ser esse rei que resolveria a questão da identidade de Israel. E isso esbarra num empecilho tremendo para que qualquer judeu cresce nesse clamor de que Jesus é o Messias, de que Jesus é ungido. Que empecilho é esse? Bom, o empecilho é a pena de morte que Jesus recebe, é a crucificação. Como esse homem pode ser o rei que nos conduzirá à vitória sobre o Império Romano, se ele foi morto pelo próprio Império Romano? Se ele é assassinado pelo próprio Império Romano. Eu preciso lembrar os alunos aqui que a cruz é um instrumento de pena do Império Romano. A cruz não surge no Império Romano, ela surge no Império Persa, mas ela é adotada por diversos povos como o seu instrumento principal de pena capital após o período persa. Os persas introduzem a cruz como pena de morte, mas depois que os persas são derrotados, outros povos vão adotar a cruz, inclusive o Império Romano. Quer dizer então que os judeus eles não tinham pena de morte por crucificação? De acordo com a Torá, não. Torá, lembre-se, a instrução, a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o nosso Pentateuco, a Torá dos judeus, a instrução, a lei, ela contém pena de morte por apedrejamento, não por crucificação. E aí você pode me perguntar, e os outros livros do Antigo Testamento? Os profetas e os escritos, lembra? Torá, Neviim, Ketuvim, a lei, a instrução, os profetas e os escritos. A Bíblia hebraica, em algum momento, traz a pena de morte por crucificação como uma pena válida dentro da lei judaica? Não. Até porque a Tanakh, né, a Bíblia hebraica, ela é escrita antes do domínio persa, majoritariamente. A Torá, certamente, antes do domínio persa. Portanto, quando a gente fala de crucificação, a gente não está falando de um instrumento judaico de pena de morte, mas de um instrumento do dominador, ora o persa, ora o romano. Judeus, então, nunca crucificaram, Vitor? Crucificaram. Houve um momento na história em que o judaísmo, se é que se podia chamar judaísmo naquele período, talvez não, mas houve um período na história que o antigo Israel usou da crucificação persa como instrumento político de pena capital. Que período foi esse? O período foi precisamente o reinado da dinastia Hasmoneia, que é o período em que os seleucidas são derrotados na Revolução Macabeia, lá em Macabeus, que hoje se celebra o Hanukkah, no período em que a dinastia Hasmoneia reina por aproximadamente 100 anos, a revelia do domínio seleucida na região. Nesse período, a crucificação acontece por uma decisão administrativa da dinastia Hasmoneia. Onde você vai encontrar essas histórias? Você vai encontrar essas histórias em 4 livros, primeiro, segundo, terceiro e quarto Macabeus, os 2 primeiros presentes nos cânones das igrejas católica e ortodoxas orientais. Terceiro e quarto Macabeus em algumas bíblias. Você vai encontrar esse tipo de história. Você vai encontrar isso em Flávio Joséfo. O que não significa que quando a gente chega no Império Romano,
judeus fossem autorizados a usar a crucificação. De modo autônomo, não eram. Eles dependiam do Império Romano para crucificar, porque a crucificação era um instrumento de pena capital do Império Romano. Por que tanta ênfase nisso, Vitor? 2 motivos. Primeiro, para nos lembrar que os judeus não crucificaram Jesus sozinhos. A liderança de Jerusalém, e não os judeus como etnia, mas a liderança judaica de Jerusalém, associados principalmente ao poder político de Pilatos, crucificaram Jesus. Então, num primeiro lugar, é sempre bom lembrar que os judeus não mataram Jesus. Essa frase não é uma frase bem colocada dentro do contexto da pena de morte de Jesus. Sim, a liderança judaica de Jerusalém persuade a multidão de Jerusalém, mas existe judeu em um monte de lugares do mundo que não só Jerusalém no primeiro século. Eles sim condenam Jesus à morte com auxílio, supervisão e principalmente com a execução do Império Romano. Então, em primeiro lugar, é bom lembrar isso por quê? Porque numa era marcada pelo antissemitismo, que a gente vive o pós-guerra, o pós-Segunda Guerra Mundial, muito marcado por esse trauma. É sempre bom lembrar que houve outros autores. E sim, houve, não houveram. Vitor dando aula de português aqui, o verbo haver no sentido de existir é oração sem sujeito e, portanto, houve. E aí o plural, certo? Então, houve outros atores na execução de Jesus. E o segundo motivo, cara, o segundo motivo para a nossa pedagogia aqui é até mais importante. Por quê? Porque se o Império Romano ele é aquele que domina e aquele que deveria ser vencido pelo Messias ungido, para que o povo voltasse à sua condição de algum domínio e influência sobre os outros povos, se esse dominador que deveria ser vencido crucifica o postulante a Messias, então aquele cara não era Messias coisa nenhuma. E é por isso que alguns judeus, como Saulo de Tarso, um dos nossos grandes personagens durante todo o ano, vão olhar para aquele grupo de judeus dizendo que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, e ele vai dizer, esses caras enlouqueceram. Jesus de Nazaré não pode ser o Messias, não pode ser o Cristo. Ele foi assassinado pelo Império Romano. Ele deveria derrotar o Império Romano. Então esses caras estão pregando algo muito perigoso, uma heresia. Esses caras precisam ser contidos. E por isso Saulo persegue a igreja, persegue esses judeus que aceitam Jesus como Messias nos primeiros anos de vida da igreja em Jerusalém. Nós temos um episódio lá em Atos capítulo 7 e 8, muito bem documentado, na verdade, é um episódio, da morte de Estevão. Estevão é uma espécie de grande ilustração de como a perseguição de Paulo funcionou com esses primeiros judeus convertidos ao cristianismo. Esses primeiros judeus que enxergam em Jesus, também um judeu, o seu verdadeiro Messias. Quando que a visão de Paulo muda? A visão de Paulo muda quando ele encontra com Jesus ressurreto. Quando Paulo encontra com Jesus ressurreto a caminho de Damasco, por que você me persegue, Paulo? Ali a percepção de Paulo precisa mudar. Por quê? Porque o Messias que ele achava que tinha sido assassinado pelo Império Romano, e que não era Messias coisa nenhuma, porque o Império Romano que deveria ser derrotado, na verdade derrotou Jesus. Quando Paulo encontra Jesus vivinho da Silva, conversando com ele fala, peraí, esse homem não foi derrotado pelo Império. Pelo contrário, ele
venceu a principal arma de pena do império. Ele venceu aquilo que o império carrega consigo como força de intimidação. Ele venceu a própria morte e morte de cruz. Portanto, o império não decreta a derrota do Messias. Agora eu entendo por que aqueles homens em Jerusalém, aquelas mulheres em Jerusalém, proclamam a vitória de alguém que foi crucificado. Porque a ressurreição começou. Ele venceu a própria morte. Sendo assim, o Império Romano não deu a última palavra. A ressurreição muda tudo. E daí a gente começa a entender algumas frases de Paulo que aparecem aqui e ali nos seus escritos, nas suas cartas. Como, por exemplo, a ideia de que sem a ressurreição, a nossa fé é vã. Por que sem a ressurreição a nossa fé é vã? Porque se Jesus não ressuscitou, ele foi derrotado lá na cruz. Ele não é o Messias. Agora, se ele ressuscitou, então o Império Romano não consegue derrotá-lo. Porque o instrumento que o Império Romano tem para derrotar alguém é matar. Mas se você mata, ele ressuscita. Então, sem ressurreição é vã a nossa fé. É aí que você começa a entender outras frases de Paulo, como, por exemplo, a ideia de que na cruz Cristo faz um espetáculo. É como se ele risse da cara das autoridades desse mundo. Por que isso? Porque na cruz, que deveria ser o instrumento que impede o trabalho do Messias, na verdade ali o trabalho do Messias ele atinge o seu clímax. Ele atinge o seu ápice, despojando principados e potestades, fazendo deles verdadeiro espetáculo. E aí a gente começa a entender por que Paulo se torna o apóstolo aos gentios, aos não-judeus. Porque se Jesus é o Messias ele viria resgatar a identidade de Israel, que era ser um povo distinto para alcançar os outros povos. E esse Messias é Jesus, então em nome de Jesus, os outros povos precisam ser alcançados. E por isso Paulo, ele fala, se esse cara ressuscitou, ele é o Messias de verdade, então o trabalho começou. Como que é o trabalho? Bom, o trabalho então precisa ser, em nome da cruz e da ressurreição, alcançar as outras etnias. Trazer as outras etnias para dentro desse novo povo que está sendo formado, porque o trabalho de Israel foi concluído. A promessa feita a Abraão de que da sua semente, da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas, é no descendente de Cristo Jesus que isso se cumpre. Jesus é o Cristo e, portanto, a partir da sua crucificação e da sua ressurreição, todas as famílias, todos os povos da terra estão sendo abençoados e chamados para essa nova família em Cristo. E por isso, o ministério de Paulo de Tarso será chamado um ministério aos gentios. Essa é a orientação que todo o trabalho de Paulo vai seguir. E quando a gente fala de formação do Novo Testamento, vocês que são ótimos alunos, têm uma excelente memória e lembram na minha aula a respeito de formação do Novo Testamento, que nem faz tanto tempo assim, vocês sabem que os primeiros documentos que formam o Novo Testamento são as epístolas de Paulo. E elas passam a existir porque Paulo vai pregando aos outros povos, e na medida em que esses outros povos eles recebem o evangelho, Paulo vai para outra cidade, e ele se corresponde com as cidades pelas quais ele já passou. Os primeiros documentos do Novo Testamento são essas correspondências.
entre Paulo e as comunidades que ele evangelizou, porque ele entende que essas comunidades formadas de gentios e judeus são uma nova família em Cristo, chamadas pela bênção prometida a Abraão, de que na sua descendência haveria uma bênção para todas as famílias da terra. Então, na medida em que Paulo sai de uma cidade para outra, essas comunidades elas continuam sedentas por resolução de conflito, por discipulado. E essas cartas, de alguma maneira pastorais da parte de Paulo frente a essas comunidades, são os primeiros documentos que nós temos do Novo Testamento. Entre a morte de Jesus e esses primeiros documentos, nós temos aproximadamente 10 anos. São aproximadamente 10 anos em que Paulo é chamado para o ministério, se arrepende de ter perseguido a igreja, inicia suas viagens missionárias e, ao iniciar suas viagens missionárias, começa a escrever para as igrejas com as quais ele tem algum relacionamento. Então é um período de aproximadamente 10 anos de intervalo entre a morte de Jesus e os primeiros documentos escritos da Bíblia, a saber, 1 Tessalonicenses e Gálatas, que são escritos no início da década de 40 do primeiro século. Depois disso, muito provavelmente o que nós temos é Marcos, que fora discípulo de Paulo anos antes, contra quem Paulo lança o seu juízo e depois se arrepende. De dizer, esse rapaz aí, ele não é compromissado com a obra, manda ele embora. Briga com Barnabé por causa disso. Provavelmente esse mesmo Marcos é o autor do evangelho que nós conhecemos como o Evangelho de Marcos. Que vai, de alguma medida, se o relato de Clemente a respeito de Papias está correto, Marcos vai ouvir as histórias de Pedro, do apóstolo Pedro, e vai começar a contar as histórias de Jesus, colocar no papel. Mateus e Lucas vão consultar Marcos depois para escrever as suas próprias histórias a respeito de Jesus, sendo que Mateus, alguém que conviveu ali diretamente com Jesus, e Lucas, outro discípulo de Paulo, que escreve o seu evangelho por meio de pesquisas. Ponto importante aqui. Há quem diga que Jesus e Paulo têm ensinamentos muito distintos uns dos outros. Um do outro, na verdade. Né? Jesus e Paulo têm uma tônica diferente, eles falam de um jeito diferente. Geralmente esses argumentos ignoram que dentre os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que contam mais ou menos a mesma história, 2 foram redigidos por discípulos de Paulo. E, portanto, essa incongruência entre Jesus e Paulo parece uma incongruência bastante artificial, já que em momento algum esses autores desses evangelhos parecem descreditar Paulo em alguma medida. Pelo contrário, Lucas se dedica a praticamente biografar Paulo depois em Atos. Então, eventuais incongruências entre Jesus e Paulo muitas vezes estão muito mais na imaginação fértil de alguns leitores a quem interessa esse tipo de conflito do que meramente ao que os fatos que a história nos traz a respeito da composição desses documentos. Quando nós olhamos especificamente para o Evangelho de Mateus, nós temos a recontagem dessa história de um povo de Israel relevante para os outros povos, e isso sendo cumprido em Jesus, que é uma recontagem que vale a pena ser mencionada. O Evangelho de Mateus começa com Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Por que filho de Davi, filho de Abraão? Bom, filho de Davi, por causa da promessa de que de Davi surgiria um Messias. Segundo Samuel, capítulo 7,
dá testemunho de que da descendência de Davi surgiria um rei que reinaria eternamente. Filho de Abraão por causa de Abraão, por causa de Gênesis, capítulo 12, de 1 a 3. Da sua descendência aparecerá alguém que abençoará todas as famílias da terra, como a gente já mencionou tantas vezes aqui. Então, Mateus começa mencionando Davi e Abraão precisamente para iniciar a sua obra, dando a tônica de um Jesus que cumpre o seu papel como Messias. E termina o seu evangelho se lançando nas implicações do que é dizer Jesus é o Messias. Em outras palavras, assim como Paulo se lança aos gentios, o Evangelho de Mateus chega à mesma conclusão. Eu sou o Messias, e daí? Bom, e daí, diz Mateus 28, 19 e 20, o término ali do Evangelho de Mateus. E daí o seguinte: portanto, toda autoridade me foi concedida sobre os céus e sobre a terra. Quem é o Rei? Quem é o Cristo? Quem é o Messias? Sou eu, Jesus. Então, ide, ou vão, ou na medida em que vocês vão, e façam discípulos de todas as nações. Jesus e Paulo chegando na mesma conclusão. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em outras palavras, acolhendo-os dentro do povo. Esse novo povo tem como marca de entrada o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a obedecer tudo aquilo quanto eu vos ordenei. E então, um discipulado, que é o ensino das ordenanças de Jesus Cristo. O centro da mensagem do Novo Testamento gira em torno dessa proclamação do Evangelho, que não apenas traz a salvação e a vida eterna, mas traz o discipulado das nações. Porque Jesus vai ser a resposta àquele anseio de um povo que deveria abençoar todas as nações. Jesus veio e agora as nações podem ser abençoadas. Como isso acontece? Na medida em que seu povo proclama essa boa notícia de que em Cristo existe uma nova família, um novo povo, um novo jeito de se viver, regras que valem a pena ser vividas, um discipulado de ordenanças do próprio Jesus. Vocês são acolhidos para dentro desse povo pela graça de Deus, e ao serem acolhidos por meio da graça de Deus, se transformam em algo diferente e passam a participar dessa ressurreição que derrota o terror do Império Romano. Esse é o grande convite ao qual nós somos chamados pelo Espírito Santo de Deus. E essa é a grande boa notícia. As coisas não precisam funcionar de acordo com o terror do Império Romano, porque o terror traz a cruz. Mas há alguém que nem a própria cruz foi capaz de impedir. E que por meio dele agora, um novo povo é chamado para trazer esperança sobre o terror, seja do Império Romano ou de qualquer império que vier. Uma boa parte da teologia joanina é exatamente isso. O que são as cartas às igrejas no livro de Apocalipse? São precisamente isso. Eis a sedução do Império Romano. Eis a alternativa em Cristo Jesus, o verdadeiro rei, de quem César é apenas uma caricatura, de quem ele fez espetáculo na cruz.
não sucumbam às seduções do império. Eis a mensagem do Novo Testamento. Esse é o grande panorama. É óbvio que há muito mais no Novo Testamento do que isso, mas essa é uma visão panorâmica da ideia central, missional, do que traz a mensagem do Novo Testamento. Somos um novo povo, resgatado, para proclamar uma boa notícia. Jesus Cristo ressuscitou, a morte não o impediu, e é Ele quem reina, e não os impérios desse mundo. Esse era o meu recado para hoje. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula muito bem e eu espero te ver na nossa próxima aula. Fico te esperando, porque na nossa próxima aula a gente vai adentrar ainda mais nos meandros do Novo Testamento, da nossa Bíblia e da relevância disso tudo para os tempos de hoje. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula. Deus te abençoe, um excelente domingo.